Olá, pessoal, boa tarde. Então, a gente veio aqui hoje para gravar um novo vídeo sobre sistema locomotor, né? A gente vai frisar aqui as principais partes, as partes mais importantes que vocês vão estar vendo no anatômico. A gente tem uma aula um pouco mais completa no na nossa lista, né? Na nossa playlist. Então, aqui é só para a gente falar um pouco mais rápido e a gente conversar aqui um pouco mais. Então, sem delongas, vamos embora lá, vamos começar. A gente tem, né, o esqueleto axial, que o esqueleto axial, ele vai ser composto pelo quê? Pelos ossos do crânio, pelos ossos do pescoço, que são compostos pelas vértebras cervicais e também pelo ocioide. Além disso, também vamos ter os ossos do tronco, que vão estar, né, as vértebras torácicas, lombares, sacro, cóccix, e além disso, nós também vamos ter o externo e as costelas. Show de bola. Agora a gente dividiu aqui a aula, né, em neurocrânio e viscerocrânio. O neurocrânio e o viscerocrânio, eles vão ser divididos a partir do plano de Frankfurt. Vocês vão ver isso mais para frente em Anato 2, especificamente, mais detalhadamente, né? Mas aqui a gente vem mostrando essa divisão. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o neurocrânio, que é composto por 8 ossos. E aqui estão listados todos esses ossos, tanto do neurocrânio quanto do viscerocrânio. Mais para frente vocês podem pausar o vídeo ou retornar e anotar essa classificação, essa divisão. Mas aí aqui eu trouxe uma imagem, né, para vocês já terem algumas noções de como que a gente pode mostrar para vocês os ossos, uma visão frontal, uma visão lateral e uma visão inferior, né, como se a gente estivesse olhando a parte de baixo, tá bom? Ok. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre algumas divisões. Vocês já viram lá em orientações anatômicas quanto a planos, então a gente vai começar a falar mais de acordo com essas orientações anatômicas, tá bom? Só para ficar um pouco mais didático, né? Esse osso aqui, rapidamente, é o osso frontal, esse em verde. Esse osso aqui que eu estou com o meu cursor é o osso parietal. E esse osso aqui, em verde, ele é o temporal. E esse aqui é o occipital, que também está representado aqui nessa imagem. Para eu conseguir falar melhor para vocês dessa imagem aqui que a gente consegue ver, eu precisava mostrar aquelas outras estruturas, tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre suturas, tá? Essa sutura que tem no osso frontal e entre o osso parietal é chamada de sutura coronal, essa aqui em amarelo, tá bom? Já essa sutura que está entre os dois parietais é chamada de sutura sagital. A intersecção dessas duas suturas é chamada de bregma. E aqui atrás a gente tem uma sutura que é entre os ossos parietais e o osso occipital, que é chamada de sutura lambdoidea. E a intersecção entre a sutura lambdoide e a sutura sagital vai ser chamada de lambda, tá bom? Ok. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais dos ossos. Eu poderia estar falando diversas coisas aqui sobre o osso frontal, mas a gente vai ter que se atentar somente a delimitação aqui dele, né? E saber que ele faz contato tanto com alguns ossos do neurocrânio quanto do viscerocrânio. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o osso frontal, vocês vão lá na nossa outra aula, tá bom? E vocês vão estudar mais aprofundadamente isso em Anatomia 2. Osso parietal também é a mesma coisa, a gente vai encontrar esses ossos dos dois lados, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E vamos adiantar. Vamos lá. Esse aqui eu vou falar um pouco mais para vocês, tá bom? Esse aqui é o osso temporal e ele vai ter algumas divisões, ele vai ter algumas porções, que serão as porções escamosa, petrosa e timpânica, tá? Além disso,
é importante que vocês consigam visualizar aqui algumas outras estruturas, né? Que é o meato acústico externo. Aqui em rosa, né, a gente consegue ver o processo estiloide, que aqui vão se prender músculos, tá bom? E aqui o processo mastoide, que também vai se prender um músculo muito importante para a gente, que é o músculo externo cleidomastoide, mas vocês não precisam se atentar nisso agora. Aqui está uma visão, né, do osso temporal, e aqui estão as representações em cores, né, de cada uma dessas porções que eu falei para vocês. Além disso, uma porção bem interessante do temporal, né, que faz um processo, é o processo zigomático do osso temporal. Aqui a gente consegue ver melhor. Aqui onde eu estou passando o cursor, a gente vai ter o arco zigomático. O arco zigomático, ele é composto pelo processo zigomático do osso temporal e também pelo processo temporal do osso zigomático. Para vocês entenderem melhor, aqui a gente tem o temporal, certo? E essa é a porção que está aqui em verde. Essa aqui. Aí, ok. Essa porção é chamada de quê? É chamada de processo zigomático do osso temporal. Vai ser o processo que aquele outro osso que está se articulando a esse aqui vai dar um nome, tá bom? Eu sei que é confuso agora, mas mais para frente vocês vão pegar isso com muita facilidade. E seguindo, agora a gente vai falar sobre o esfenoide. Aqui, o que vocês precisam saber são algumas divisões do osso esfenoide. Infelizmente, eu não consegui trazer uma imagem tão boa para vocês, mas o que vocês precisam saber geralmente as pessoas comparam esse osso a uma borboleta, tem formato de borboleta, né? Esse osso ele vai ser dividido em algumas porções, em asa menor e asa maior, tá bom? E além disso, né, da asa menor e da asa maior, ele vai ter o corpo do esfenoide, tá bom? Uma porção muito interessante que eu não consegui trazer uma imagem tão boa assim para vocês, que são as lâminas. Esse osso ele vai ter tanto a lâmina lateral quanto a lâmina medial, que ali vão se prender músculos da mastigação, tá bom? Aqui eu acho que dá para ver um pouco, mas infelizmente não está tão bonita essa imagem. Passando para o próximo, aqui a gente tem o osso etimoide, tá? Esse é um osso irregular, ele possui aqui a crista galli, essa parte aqui superior, né? E aqui a gente tem a lâmina cribriforme, que a gente vem aqui para essa visão. Nessa visão, a gente consegue visualizar melhor essas foraminas, estão vendo? Assim, esses furinhos no osso, ali é a lâmina cribriforme. E por ali vai se passar um nervo, que é o nervo olfatório, tá bom? Além disso, o osso etimoide, ele vai compor também, né? Ele vai promover vai criar, né? Vai fazer parte dele algumas conchas nasais, superior e média. Aqui a gente consegue ver essa delimitação melhor, tá bom? Aqui a gente vê numa visão anterior, aqui em uma visão lateral, tá? E aqui uma visão única, né? A gente desprendeu esse osso de todos os outros para conseguir mostrar melhor para vocês. Então, aqui a gente tem a crista galli, aqui a gente tem a lâmina perpendicular, né? E aqui a gente tem a lâmina cribriforme, tá bom? Então, é um osso irregular, possui a crista galli, muito importante vocês lembrarem tudo isso. A lâmina perpendicular, a lâmina cribriforme, que vai estar aqui, né? Tem todos esses furinhos aqui, essas foraminas, vai passar um nervo olfatório. E, além disso, também vai ter as conchas nasais, superior e média. Agora, eu vou passar para o Felipe, ele vai dar continuidade, vai estar falando mais sobre víscero-crânio. Sim. Obrigado, Ivanda. Então, gente, como a Ivanda acabou de explicar o neurocrânio, que são os ossos que envolvem o encéfalo e as meninges, eu vou explicar sobre o víscerocrânio, que é mais inferior e é um dos ossos que compõem a face, né, também. Bem,
No primeiro momento, eu gostaria de falar sobre a maxila. A maxila são dois ossos maxilares unidos aqui no meio pela sutura intermaxilar, né? A maxila tem alguns processos importantes. Superiormente, se articulando com o osso frontal, ela tem o processo frontal. Lateralmente, se articulando com o osso zigomático, ela tem o processo zigomático. Na parte inferior dela, temos os processos alveolares, onde se encaixam os dentes, e não dá para ver nessa imagem também, mas ela tem um processo palatino que se articula com o osso palatino. A maxila... Aí, ó, o processo palatino da maxila. A maxila ela tem um forame muito importante, que vai passar o nervo maxilar, que é o forame infraorbitário. E são duas, né? A maxila é um osso par. Vamos falar agora sobre o osso zigomático. O osso zigomático é o osso que forma as maçãs do rosto. É um osso par também. E ele tem um processo muito importante, que é o processo temporal, que junto com o processo zigomático do temporal, forma um arco zigomático, onde se encaixa o côndilo da mandíbula e existe a articulação temporomandibular. O arco zigomático é formado pelo osso zigomático e o osso temporal. Na cavidade nasal, na parte medial do crânio, temos o osso vômer, que junto com o osso etimoide forma o septo nasal, que divide a cavidade nasal em duas. Temos também, ao lado do vômer, as conchas nasais inferiores, também são ossos pares. O vômer é um osso ímpar, mas a concha nasal inferior é um osso par. Lembrando que as conchas nasais médias e superiores são processos do osso etimoide, que a Ivana explicou. Temos também o osso nasal, ali embaixo do frontal, é um osso par. A mandíbula, ali embaixo. Beleza. Pode passar para a próxima imagem? Nessa imagem, a gente tem um corte frontal, né? O corte frontal que divide em anterior e posterior, para facilitar a nossa visualização aqui. O osso vômer, né? Um osso fino que divide o septo, junto com a crista, a lâmina perpendicular do etimoide, as conchas nasais inferiores. A maxila, que está em amarelo, vocês podem ver nessa imagem o seio maxilar, né? O seio maxilar que está acima dos dentes do arco superior. Ele é importante para proteger as estruturas mais internas de traumas. Ele também tem a função de reduzir o peso do crânio. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Nessa visão, a gente pode ver a mandíbula lá embaixo. Em cima dela, a maxila, temos o osso vômer, a concha nasal inferior e o osso palatino. O palato, que é o limite superior do céu da boca, ele é dividido em palato duro, que é o palato ósseo, formado pelo processo palatino da maxila e o osso palatino, e temos o palato mole, que é muscular. Na boca de vocês, se vocês passarem a língua no teto da cavidade oral, vocês conseguem perceber essa diferença. Passa para o próximo, por favor. A mandíbula é um osso muito importante para nós, né? Queremos tornar dentistas. Ela é um osso repleto de acidentes anatômicos. Lembrando que acidentes anatômicos são projeções, depressões, forames nos ossos que normalmente se associam a partes moles do corpo, por exemplo. Todo acidente tem uma funcionalidade, seja para passar um vaso ou um erro, enfim. Vamos lá. A imagem da esquerda aí, por favor, Ivana. Na parte superior, bem na lateral, aí temos o processo condilar, que é o côndilo da mandíbula, que se liga com o osso temporal, né? Um arco zigomático com o osso temporal, formando a articulação temporomandibular, que permite a mandíbula ter movimento, né? A mandíbula se projeta anteriormente, posteriormente, do lado direito, do lado esquerdo, e é a única articulação no crânio que é móvel. A mandíbula, essa articulação temporomandibular, ela é sinovial. As outras articulações entre os ossos do crânio são todas fibrosas e não permitem movimentação. Ao lado do processo condilar, temos a incisura da mandíbula, que é uma depressãozinha aí,
formando um U, e depois, ao lado ali, temos o processo coronoide. A parte mais vertical da mandíbula é chamada de ramo, a parte mais horizontal ali de baixo é chamada de corpo. No corpo temos o forame mentual, no arco inferior, assim como na maxila, na mandíbula, também temos processos alveolares para que os dentes se encaixem, né? Na parte interna da mandíbula, temos o forame da mandíbula, onde se inserem os vasos e o nervo alveolar inferior, que irão suprir toda a inervação e suprimento sanguíneo dos dentes, né? Temos a artéria alveolar inferior, a veia alveolar inferior. Na imagem da direita agora, temos também um acidente importante na parte medial posterior ali da mandíbula, que é a espinha geniana, e ao lado do canal do forame da mandíbula, temos a língula, que é essa estrutura. Bem, agora eu vou passar para a Isa e ela vai falar de coluna. Tchau, gente. Muito obrigado. Eu vou dar continuidade aqui, eu vou falar sobre a coluna vertebral, que é composta pelas vértebras cervicais, as vértebras torácicas e as vértebras lombares. A função, basicamente, da coluna vertebral é realizar movimento, estabilização, suporte do tronco e proteção da medula espinhal. Pode passar. Primeiramente, eu vou falar das vértebras cervicais, que são divididas em atípicas e típicas. Elas ficam na região cervical da coluna. Pode passar. Primeiro, eu vou falar do atlas, que é uma vértebra cervical atípica, que não possui corpo vertebral nem processo espinhoso. Ele vai possuir faces superiores laterais, que vão ser denominadas faces articulares superiores, e elas vão se articular com o côndilo occipital do osso occipital, que vão formar duas articulações atlanto-occipitais. E também ela vai ter faces articulares inferiores, que vão se articular com o áxis. Além disso, ela vai possuir processos transversos e forames transversários muito grandes. Agora, sobre o áxis, ele vai ter um corpo vertebral, né, onde vai se projetar o dente do áxis, ou processo odontoide. Esse dente ele vai se projetar superiormente, através da parte anterior do forame vertebral, que é essa parte do meio da vértebra, e vai formar um eixo em torno do qual vai girar o atlas e a cabeça. Vai possibilitar também que haja uma movimentação lateral da cabeça, com uma forma de dizer não. Pode passar. Agora eu vou falar sobre as vértebras típicas, né? Que é da C3 a C6, que elas basicamente vão apresentar um processo espinhoso bífido, 2 processos transversos, 2 processos articulares superiores e 2 inferiores também. E a C7, ela é uma vértebra proeminente, que vai possuir um processo espinhoso grande e que não vai ser bífido. Ele pode ser palpado aqui na base posterior do pescoço, mas nos demais aspectos ela é uma vértebra típica. Pode passar. Pode passar, Ivandro. Agora eu vou falar sobre as vértebras torácicas, que elas estão localizadas na região torácica da coluna. Ela vai ser a parte mais longa da coluna e vão ser 12 vértebras. Elas são maiores e mais fortes que as vértebras cervicais e elas vão aumentando de tamanho, no sentido superior para o inferior. Pode passar. Essa é a estrutura de uma vértebra torácica. Ela é bem parecida com uma vértebra típica cervical e vai ter as mesmas características, né? Elas também são identificadas facilmente por essa fóvea costal.
E aí tem uma fóvea costal superior, inferior e processo transverso. Elas vão se articular com as costelas. Pode passar. Agora a Fernanda vai dar continuidade. Então, o externo é um osso plano e estreito que fica localizado na porção central anterior da caixa torácica. Esse osso ele possui 3 partes, sendo a parte superior o manúbrio, a do meio o corpo do externo e a inferior o processo xinfóide. No manúbrio, a gente pode observar a incisura jugular e a incisura clavicular, que vai ser por onde o manúbrio vai se articular com a extremidade medial da clavícula. E também pode-se observar a incisura costal 1, que vai ser por onde a primeira costela vai se articular com o manúbrio. No corpo, lateralmente é possível observar as incisuras costais, que também vão se articular com as costelas, e no inferior desse osso pode-se observar o processo xinfóide. Esse osso, ele se solidifica, fusiona, a partir dos 25 anos de idade. Acredita-se que até essa idade, esse osso já esteja fusionado. Pode passar, Ivandro, por favor. Aqui a gente tem a foto de uma peça anatômica do externo, e ele é articulado por meio das articulações costais com as costelas. Pode passar, por favor. As costelas, a gente possui 12 no total, como já foi mencionado pela Laís anteriormente, sendo que essas podem ser divididas em costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Da primeira costela até a sétima, são as costelas verdadeiras, porque elas se articulam diretamente com o externo. As costelas falsas, que são da 8ª à 10ª, já articulam-se com a articulação costal da costela superior, no caso seria a 7ª. E as costelas flutuantes, elas somente vão se articular com as vértebras. Então, não há articulação costal. Pode passar, por favor, Ivandra. Aqui é uma foto, né, uma peça anatômica, demonstrando as articulações que são feitas. Em marrom escuro, a gente pode observar a articulação costal, que está articulando o externo com as costelas. Pode passar, por favor, Ivandra. A gente possui as costelas típicas, que são da 3ª à 9ª. As costelas típicas, na sua face posterior, possuem uma cabeça que possui 2 faces articulares, uma face articular superior e uma inferior. A face articular superior vai se articular com a fóvea costal inferior da vértebra de número anterior. E a face articular inferior vai se articular com a fóvea costal superior da vértebra de mesmo número. Além disso, se possui o colo, que fica entre a cabeça e o tubérculo, o corpo e o sulco da costela. Pode passar, por favor. Aqui tem um exemplo, né, que a 5ª costela está se articulando na sua face articular superior com a fóvea costal inferior da T4 e a sua face articular inferior está se articulando com a fóvea costal superior da T5. Pode passar, por favor. Aqui são as articulações que a gente pode encontrar das costelas. A articulação costovertebral, ela vai ser a articulação que eu comentei, da cabeça da costela, onde a fóvea costal superior das vértebras vai se articular com a de número correspondente à inferior, me desculpa, e a fóvea costal superior com a de vértebra acima. Depois, por favor, corrijam nesse texto aqui. E as articulações costotransversárias, que vão ser feitas pelo tubérculo e a fóvea central do processo transverso das vértebras correspondentes. Pode passar, por favor.
Agora a Isa vai retornar explicando um pouco sobre as vértebras lombares. Agora eu vou falar sobre as vértebras lombares, que vai estar localizada na região lombar da coluna. Ela é a região mais curta e também há 5 vértebras, né, da L1 a L5. Elas vão ser maiores e mais fortes, e elas são identificadas pelo tamanho, o tamanho grande, a ausência de forames transversários e a ausência também de fóveas costais. Pode passar. Essa é uma vértebra lombar típica, né? Porque o corpo vertebral dela vai ser maciço, ele vai ter um formato bem semelhante a um rim, e os processos espinhosos vão ser horizontalizados. Além de que o processo transverso vão ser essas projeções aqui, que estão do lado, onde a altura ela vai ser maior que a largura. E elas vão atuar como se fossem braços, né, para os músculos das costas quando eles vão se flexionar. Pode passar. A Fernanda vai dar continuidade. O sacro, eles são 5 vértebras fundidas e elas se articulam com as vértebras lombares por meio do corpo do sacro. O sacro, aqui a gente pode ver nessa imagem uma visão anterior dele. E algumas estruturas importantes dele são o canal sacral, que é uma continuação do canal vertebral, os forames sacrais anteriores, que vão ser locais por onde vão passar a inervação e a vascularização dos tecidos. Lateralmente, a gente vai possuir os processos articulares, no qual o ilho vai se articular com o sacro e vai formar o símbolo do membro inferior. Pode passar, por favor. Aqui a gente pode observar outras imagens do sacro. Como eu disse, a gente possui a face articular na imagem do meio, na vista lateral, onde o ilho vai se articular com o sacro. Nós podemos também observar a asa do sacro e o processo articular superior, onde vai ter a articulação com as vértebras superiores por meio de ligamentos. O corno sacral, que vai ser por onde vai haver ligamentos que ligarão o cóccix com o sacro, e a gente pode ver na visão posterior o hiato sacral. O hiato sacral é o local onde termina essa conexão, né? Seria onde terminaria o canal sacral. Pode passar, por favor. Aqui é uma curiosidade que o sacro, igual ao externo, ele não se fusiona durante a infância. Demora um longo período. Então, por volta dos 30 anos, a gente tem nossas vértebras sacrais fusionadas. Aqui a gente pode observar, entre as vértebras, cartilagem hialina, que posteriormente vai se ossificar. Pode passar, por favor, Ivanda. Aqui a gente já pode observar o sacro totalmente fusionado. Pode passar. O cóccix, ele é formado por 4 segmentos vertebrais, fundidos geralmente, mas pode ser entre 3 e 5. E as estruturas mais importantes do cóccix são os cornos coccígeos, que vão se articular por meio de ligamentos com os cornos sacrais. E o cóccix, muitas pessoas acreditam que é um vestígio de uma cauda que foi se atrofiando durante a evolução. Então, gente, obrigada por assistir a aula. Essa é uma revisão básica sobre as estruturas do esqueleto axial. Tem uma aula completa no canal do YouTube. Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, assistam aquela aula e entrem em contato com a gente. Muito obrigada pela atenção. Só fazendo uma correção antes de finalizar. No finalzinho da apresentação da Isa,
ela comenta que a C7 é uma típica, na verdade é uma atípica, ela só confundiu ali rapidinho na hora, mas está tudo anotado dentro dos slides que ela fez, da C1, C2 e C7 serem atípicas. E foi como a Fernanda falou, muito obrigada, e qualquer coisa, entre em contato com a gente e assistam os outros vídeos do nosso canal. Até mais.